Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem me acompanha já aqui no Insta, sabe o quanto eu tenho falado sobre a neuroarquitetura. É realmente um assunto que tem me encantado, principalmente nos últimos 2, 3 anos, e extremamente rico, né, de informações, de aprendizado. A neuroarquitetura, ela é uma junção da arquitetura com a neurociência. Então ela vai explicar, não é na maneira do achismo, né? Inclusive eu adoro outras linhas aí que a gente fala, mas é um Feng Shui. Não, não é um Feng Shui. Eu estou fazendo alguma coisa que eu vou colocar tipo uma cabala. Tudo isso é muito válido, mas a neuroarquitetura ela vai trazer ciência, né? Ela vai realmente unir esses dois universos. Então, assim, para quem nunca escutou falar ou tem escutado eu falar um pouquinho aqui e tal, o mais interessante é entender que ela tá aí para trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, você criar ambientes que proporcionem realmente bem-estar. E como é que isso acontece? A gente tem aqui os nossos 5 sentidos e todos nós somos impactados de uma forma diferente naquele ambiente que a gente está frequentando. Na hora que a gente sente aquele espaço, é de uma maneira extremamente particular. Cada um vai reagir de uma maneira, vai sentir de uma forma. Boa noite a todos, gente. Vou fazer um parênteses aqui que eu tô vendo o pessoal chegando. Boa noite, Oscar, Solange. Olha, Gi. Ai, que bom, que bom. Tô adiantando aqui, contando um pouquinho sobre essa minha paixão da neuroarquitetura. Hoje a gente tem, inclusive, uma convidada muito especial, a doutora Juliana Gomes, que eu não sei se ela está por aqui. Ela está por aqui. Então, vamos passar para ela aqui, para ela... Deixa eu... Exatamente nesse assunto que é tão especial, né? Ju, tá chegando. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Primeiro Muito te agradecer, né? Olha que honra. imagina, um prazer conversar com você, ainda mais sobre um tema que é tão interessante, tão atual, que tanta gente nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Eu acho muito bacana, Exato. que é nossa responsabilidade divulgar sobre isso, né? Exato, eu tô com várias perguntinhas que andaram, já me enviaram, né, também aqui pelo direct, outras que eu também tenho curiosidade da gente entender um pouquinho melhor como é que o nosso cérebro, né, realmente reage a isso. E antes de mais nada, na hora que eu postei a live, nossa, Ju, o que tem de pessoas conhecidas entre nós? Gente, Tem mas mesmo. peraí, amigo meu psiquiatra também, de longa data, manda beijo. Eu falei, nossa, adoro o trabalho dela, enfim. Então, assim, várias pessoas também, que eu nem imaginava, né? Como esse mundo é tão pequeno, que a gente tem contatos aí em comum. Eu falei, que legal. Então, aproveitem hoje, né? Alguns também de outras áreas para entender o que é essa mistura da neurociência com a arquitetura. E eu acho que é realmente algo que serve tanto para quem é estudioso, né? Para quem realmente é ligado nisso, mas para todos, né? Que eu falei, a neuroarquitetura ela tá para trazer hoje qualidade de vida, né? Então, e ela é baseada exatamente através do funcionamento do nosso cérebro. O que eu estava comentando agora há pouquinho, Ju, é que cada um vai reagir num determinado ambiente, vai ter uma reação. Então, o ambiente é o mesmo, mas aquela cor para uns causa um determinado impacto, aquele som incomoda mais para um do que para outro. Para algumas pessoas traz uma memória positiva, para outras negativa. E aí isso tudo começou a ficar mais aceso para mim durante a pandemia. Por quê? O escritório aumentou muito a procura, né? A gente tinha um volume grande de trabalho durante todo esse período. Eu estou na área há quase 30 anos, mas de repente a gente estava no online e o volume dobrou. E as pessoas olhavam para casa e se sentiam extremamente ansiosas, angustiadas, não só pelo momento da pandemia, né? Mas de repente fala, gente, eu vinha para minha casa, eu passava poucas horas, eu entrava, saía, tomava um banho, ficava realmente passava a noite e eu não tinha esse olhar do que esse espaço realmente me representava, né? Então, eu acho que a sua área também teve um aumento grande, né, de procura, né? E eu acho que as pessoas sentiram exatamente, será que eu tenho um espaço que me representa? E agora é o contrário, de repente você tem que saber que você está amando a tua casa e voltar para o trabalho, não é mais só o home office. Como é que isso, essa história do híbrido, Ju, como é que você vê isso? Você acha que a gente está preparado, o ser humano, né, cerebralmente, a gente
ok, a gente é extremamente adaptável, a gente consegue ficar nesse vai e vem, porque foi uma coisa de uma hora para outra, todo mundo se fecha, olha mais para o teu espaço, trabalha de dentro de casa, coordena a família. Como é que funciona isso, assim, em termos de emoções, né? Porque agora a gente está vivendo ainda resultados aí do pós-pandemia, né? Assim, Como é que é para vocês em consultório, assim? O que que você diria? esse novo formato do híbrido, né, ele trouxe uma necessidade de adaptação imensa, gigantesca. E aí é Uhum, interessante a gente pensar que, assim, é, eu tenho muitos pacientes que muitas empresas, tipo, cancelaram aluguéis de lugares muito grandes, falando, não, vamos dividir a equipe. Uma galera vem segunda e quarta, uma outra vem terça e quinta, porque o trabalho rende no online e tal. Uma amiga até me uhum, falou assim, olha, eu fui para uma entrevista de emprego em marketing e o cara falou, olha, você vai ter que estar aqui presencialmente em São Paulo, segunda a sexta, horário comercial. Ela riu. não faz mais Como sentido nenhum. assim? Hoje É. em dia, né, todo mundo sabe que o trabalho online funciona, que a gente consegue fazer uma boa entrega. Uhum, Então, fazer uma exigência dessa hoje em dia é meio estranho. E uhum. quase todo mundo que fez esse um pouco de trabalho híbrido e um Vai e pouco volta. real, Uhum, quando você não é obrigado, por exemplo, algumas especialidades não tem jeito, né? Alguma coisa você faz online, mas tem uhum, algumas outras que não tem uhum, opção, né? uhum, Por uhum, exemplo, um oftalmo, um uhum, otorrino. É muito, ele são poucos os momentos em que ele faz uma consulta online e o exame físico não faz tanta diferença, são uhum, poucos. Agora, uhum. na psiquiatria, é uma maravilha, né? O Você online facilitou o atendimento, tudo realmente no online. muito. Agora, a minha experiência pessoal no ano de 2020, até setembro eu fiquei só em casa, eu realmente não saí de casa. Uhum, Foi tão angustiante, porque a minha casa é muito pequena, minha casa não tem um espaço adequado para trabalhar. uhum, Toda a minha logística de ergonomia, ela é muito deficiente, ela é muito precária em casa, como você tem muita dor nas costas, dor na lombar, porque uhum, então eu comecei a olhar, e a minha casa, eu gosto da minha casa, mas uhum. não para atender online na minha casa, né? Então, Ju, e é um desafio, né? Porque tem muita gente que não consegue voltar novamente para o escritório, até Sim. porque a demanda mudou, como você falou, tem muito paciente hoje, se você for avaliar, que prefere o atendimento online do que ter que se deslocar até o consultório. Por outro lado, você fala, nossa, mas será que eu ainda banco espaço de consultório, de escritório? Como é que eu faço isso? E esse contato humano, você acha que muda muito em questão física, né? Quanto que é esse atendimento, né? Tô vendo o Oscar falou, tô com vontade de novo dos tempos presenciais, né? A gente perde muito com essa falta de contato. Como é que isso Amiga, impacta pra gente? eu achava que sim, sabe? Logo Uhum, que mudou, eu achava que perdia muito. Mas eu vou te falar que é, funciona, sabe? Também. uhum, Quando as pessoas, uhum, realmente, eu adoro, mas uhum, raros os dias que eu atendo mais de um paciente presencial. São quase todos por vídeo. E eu gosto de vir no consultório porque é pertíssimo da minha casa e porque uhum, eu saio da minha casa. Então, as minhas uhum, com aquele espaço continuam de casa e vir no uhum, consultório implica em sair de casa, me arrumar uhum. de um jeito diferente Isso do que eu fazia. né, Ju? Porque tem essa questão realmente da autoestima, né? Quando a gente ficou muito em casa, para mim era uma luta todo dia falar, olha, eu preciso me arrumar, preciso estar ok, né? Eu vivo dividido. Eu acho que hoje é isso. A gente tem ganhos aí quando a gente fala de deslocamento, mas tem essa questão do sair também, estar presencial com as pessoas, do autocuidado, né? Parece que a gente acaba muito olhando, preciso estar em ordem para o outro. Se eu estou em casa, às vezes eu vou deixar de lado essa atenção toda também de me olhar um pouquinho mais no detalhe. Ah, vou ficar de chinelo, né? Então, É isso. é isso, né? E aí Uhum. eu fico pensando ali que no consultório, o meu consultório é muito mais organizado do que a minha casa. Olha, Então, super mais uhum, vontade no consultório, pelo espaço clean, tudo no seu lugar. uhum, Não tem nada, uhum, porque aqui eu divido a sala um dia por semana, tenho um amigo uhum, psicólogo aqui, uhum, mas então, assim, o espaço que ele fica exatamente como eu deixo.
Entendi. Ele não sente nenhuma, tá tudo muito impecável e vocês dividem a mesma área. Essa foi É, uma coisa importante, porque isso acontece muito nas empresas, mudou muito aquela coisa de você ter uma mesa fixa sua para trabalhar, né? Quem está voltando para o sistema híbrido tem muito essa rotatividade, alguns dias de home office, alguns dias você está ali presencial, mas você usa o mesmo espaço que a outra pessoa. O que que você qual que é porque assim, uma coisa que eu escuto muito, assim, donos de empresas e o próprio funcionário, virou também um desafio o estar novamente no presencial. Alguma coisa que a gente possa fazer, sabe, para sair de coragem, sabe, a famosa coragem. Agora de novo eu tenho que estar em contato com os meus coleguinhas, eu vou ver meus amiguinhos de perto. Tem gente que está correndo disso também, né? Por um lado sente essa necessidade desse afeto, mas também gera uma coisa, ai, tô tão bem aqui, entendeu? Achei meu lugar, tal. Existe alguma coisa que a gente precise fazer? Ou é a famosa adaptação que né, a gente fez no momento que a gente se recolheu e ficou em casa? A gente é capaz de sair do ovo, entrar de novo? Como é que funciona esse? eu acho que assim, a subjetividade é o tema mais importante para falar disso, porque não tem uma Uhum. regra. Não. A gente tem o costume de falar, não, mas a socialização é super importante. Tem que todo mundo ir socializar. Mas isso não é verdadeiro, porque não traz tanta alegria para todas as pessoas. Tem pessoas que realmente são mais reservadas, que gostam dessa distância, que são de verdade mais felizes com esse certo distanciamento aí, o trabalho mais online. Entendi. Sabe que na minha Uhum. anterior a entrar aqui na live, Uhum. estava falando, olha que interessante, nem conversei com essa paciente que eu ia fazer uma live sobre isso hoje. Mas ela Uhum. acabando de me falar, e ela é Uhum. adolescente, que ela estava numa. A pandemia veio bem quando ela tinha 12 anos. Uhum. E ela estava numa fase revoltada da adolescência, que ela não queria ver ninguém, não gostava de ninguém, estava com raiva de todo mundo. E ela amou a pandemia, porque tudo que ela Ela se queria, isolou. ela olha, se tem uma coisa que eu não quero é ir na escola. Não vou. Ai, que demais. Para ela E foi ótimo. para ela foi ótimo. E aí ela fazia muito mais, tipo, dizia sim para o prazer e não para a obrigação. Uhum. Aula online, quando falaram, ninguém vai repetir esse ano, ela. E olha que isso foi uma coisa maravilhosa. Ela leu muito, em vez de estudar Legal. coisas da escola, ela leu muito, inúmeros livros, fascinada pela leitura. Viu muito TikTok, viu muito YouTube, dormiu tarde muitos dias, acordou cedo, entrava na aula online e dormia de novo. Então, ela teve um ano muito de só fazer o que ela queria. Não foi sofrido, foi algo que para Foi, ela, naquele momento, foi bem-vindo. se você for pegar todos os parâmetros de saúde mental, de medicina do estilo de vida, super inadequado. Mas naquele momento ela fez o melhor que ela podia por Que ela. legal. É o famoso, é cada um do momento é indivíduo, né? É o que a gente fala da neuroarquitetura. Quando a Isso. gente faz um briefing e aplica, é super interessante. Numa mesma família, os resultados são completamente diferentes de como cada um sente aquele espaço, sente aquele ambiente. E é isso, não tem uma regra, né? Você sabe que cada pessoa vai reagir de uma determinada forma. Eu aprendi essa hoje, Ju. Eu achava que a gente tinha meio que a obrigação de socializar, né? A gente tem que fazer uma mágica desse entrar e sair. Mas a gente também tem que entender que alguns momentos, para algumas situações da fase que você está vivendo, aquilo pode ser uma coisa que te conforte e faça sentido também, desde que não vire um outro quadro, né? Para ela era algo que ela estava super, super bem, né? Super bem resolvida. E assim, É, impacto negativo, como muita gente falou, ai, essas crianças, não quero só ver a repercussão da pandemia. Essa mocinha mesmo, agora ela tem 16 anos e ela tá uhum, ótima. que bom. Ela tem amigos, ela socializa, ela tem namorado, ela faz atividade física, Que ela se alimenta legal. forte, tipo, deu tudo certo. Que Então, as legal. e é fantasmas também, com essa inflexibilidade mental de achar que só vai Uhum, dar certo de um uhum, jeito. Não olha que legal. é receita, né? Que legal. Eu tenho uma pergunta que é minha de algumas pessoas quando eu falei que ia te encontrar, que eu não sei se chegaram a entrar ou não. Fala sobre hábitos, né? A gente, quando fala muito na neuro sobre organização, organização dos espaços. Então, aquele hábito de você poder arrumar a cama todos os dias, teu dia já começa diferente. Você colocou ordem naquele local.
Você colocou, de repente, uma tarefa que passa a ser meio rotineira nos primeiros minutos do seu dia. Sei lá, se você vai meditar, se você vai respirar, se você vai fazer uma oração. Para quem tem criança pequena que trouxe muito isso, falou assim: nossa, um dia eu contei isso em alguma live que eu tava e depois me escreveram. Queria ver se você consegue fazer isso com as minhas crianças, esse hábito, e o quanto que isso vai melhorar para ela todo dia ter alguma rotina, algum hábito. O que você diria de hábitos e rotinas para o nosso cérebro? Eu já li muitos estudos sobre isso, é algo que eu já li muita coisa. Tem horas que me deixa um pouco na dúvida, né? Parecido com o que você estava falando agora há pouco, mas funciona, Ju. A gente tem que criar, a gente tem que ter uma rotina, porque a Ju, só para quem está acompanhando a gente, ela atende criança, adolescente e adulto. Então você deve ter vários aí nessa idade aí dos pré-adolescentes, principalmente, que é um grande desafio, em colocar um hábito, né? Criar uma rotina, por exemplo, exatamente, arrumar a cama, deixar o quarto meio que organizado. Isso é positivo, essa obrigação, essa constância faz alguma diferença pra gente no nosso cérebro? Isso melhora o resto do nosso dia? Não, com certeza. A criação de hábito organiza a nossa mente e organiza a nossa condição de sempre fazer coisas que são boas e produtivas para nós. Então, a criação do hábito, ela leva um tempo. Quando você fala, eu não faço exercício. Como que eu faço para fazer exercício? Você precisa, primeiro, ter um motivo. Ah, por que que eu vou fazer? Muita Uhum. gente fala assim, mas eu não faço porque eu não tenho motivação. Eu não fico animada. Aí entra essa questão, tipo, se você ficar esperando, você ficar animada pra você fazer uma coisa, você não vai fazer nada. Uhum. Qual é o meu motivo para fazer atividade física? O meu motivo é a minha saúde. Eu tenho certeza Uhum. que eu pratico atividade física, a minha saúde vai muito melhor. A minha saúde já era uma prioridade antes de saber que eu tenho outras condições, como a esclerose múltipla, por exemplo, que é uma doença no cérebro. Então, eu faço Uhum. tudo que melhora o cérebro. E isso Uhum. fica numa rotina. Se eu não Um tiver. hábito seu, porque você tem algo muito maior que te motiva, comprovado que aquilo realmente vai te dar um retorno, uma qualidade de vida muito melhor. Uhum. Exato. E vai fazer diferença. Então, Uhum. eu tenho essa é a minha motivação principal da minha atualidade, é o meu Uhum. bem-estar, a minha saúde. Uhum. Então, eu Uhum. vou e tenho esse hábito, né, que foi cultivado no dia a Você trouxe, dia. desculpa te cortar, Ju, mas você trouxe um assunto que aproveitando a deixa. As pessoas, se você acha que elas só criam hábitos e mudanças, quando eu falo, desculpa aqui o termo, mas quando a água bate no bumbum ou no Ah, pescoço, ou você acha que a gente consegue criar hábitos e rotina por uma coisa às vezes mais leve, ou a gente só realmente aprende, o que que você tem, o que que você entende por isso, né? Você falou, tem um motivo muito maior que me motiva, né? a minha motivação tem essa especificidade. Mas tem muitas pessoas que gostam de fazer alguma coisa e criam um hábito pelo próprio bem-estar. Agora, alguma recompensa precisa ter para você continuar se contrariando todos aqueles dias que você não tá tão afim, mas vai e faz. Então, Coragem, você tem. E é um hábito que você vai tendo essa. A questão de você fazer todo dia, né? Eu tenho esse hábito do arrumar a cama, por exemplo, né? Eu coloquei isso. Algo que muito tempo lá atrás eu deixava às vezes de lado. Eu percebi que isso organiza, para mim funcionou. Ele organiza a minha cabeça e parece que o dia começou. Quando eu tenho a cama em ordem, louça lavada, tô com mas com aqueles memes, né? Com aquelas mensagens que a gente vê aí no Instagram. Mas quando eu tenho a casa em ordem, né? A louça lavada, a cama organizada, parece que a minha cabeça flui melhor, que as coisas acontecem. Parece que cria uma organização sem perceber. Isso é fato. Então, assim, a gente começa e sente ó, falta quando não faz, né? Uhum. então, mas olha como é legal a gente pensar que para cada pessoa de um jeito. Eu não arrumo a cama E na para minha você casa. tudo bem. Eu não arrumo a cama. E não é porque eu sou contra arrumar a cama, não é nada disso. Uhum. Não dá nem tempo. Muitas vezes eu saio antes do Guto. Tá. E aí tem essa coisa, né? Como que eu vou arrumar a cama se tem alguém ainda deitado nela, né? Não tem jeito. E aí ele que, tipo, não, ele com TDAH, não vou arrumar a cama nem pensar. Aí ele uma vez achou um artigo, olha isso, que falou, Juliana, olha só como é prejudicial arrumar a cama. Quando a gente arruma a cama, aumenta a proliferação de ácaros. A gente tem Ai, que meu Deus.
respirando para não aumentar, para a gente não ter mais alergia. Enfim, como muitas vezes eu já saí antes dele, eu passei a não ligar para isso. A louça, eu sou capaz de lavar no dia seguinte de manhã. Posso não lavar depois do jantar, eu consigo. Uhum, uhum, Uma vez que eu fui numa casa ambiente, e aí tinha uma cozinha enorme, e tinha aqueles tampões maravilhosos que se esconde a louça e parece que aquela cozinha tá limpíssima, uhum, linda, tudo uhum, escondidinho ali. Eu achei o máximo. Falei, é isso que eu vou precisar na minha casa um dia. Eu aguento não lavar louça, mas me incomoda ver aquela bagunça, aquela coisa toda. Eu gostaria de esconder tudo uhum, e uhum, uhum, uhum. mas Mas não há uma lógica que isso vai interferir o comportamento ou não de uma pessoa, essa questão dessa organização. Ou né, para cada um vai ter uma. Uhum, cada um vai ter o seu, a sua régua, né? O que te tá. diz, o que não. Mas uma coisa que é curiosa de comentar é que numa internação psiquiátrica, toda essa rotina existe. Então, tem a rotina do horário de acordar, a rotina da higiene, tem a rotina muitas vezes até de limpar o ambiente, varrer um quarto, pôr a Olha. roupa pra lavar. Tudo isso organiza a nossa mente. Ontem uma paciente estava me falando, Juliana, esse negócio de meditar, sentar e ficar escutando aplicativo, ou meditar sozinha, nem pensar. Isso eu não vou fazer nunca. Mas ela ama dar banho nos cachorros, ama Uhum, dentinhos dos cachorros, uhum, ama cuidar uhum, das, ama passar o final de semana no mato, né, numa rural, uhum, das casinhas, dos detalhes e tal. uhum. Isso é meditação. Eu ia te perguntar sobre isso, porque eu hoje sou uma viciada em meditação, né? Eu tô aí há 3 anos, né, Ju, que a gente tem se falado bastante também. Eu sei que a Ju é super adepta, né, da meditação, me trouxe, me passou alguns aplicativos e volta e meia, eu tô em algum encontro, alguma amiga também fala, eu tô seguindo esse, você tá vendo. Então, assim, eu sou suspeita, porque eu comecei a experimentar a meditação, eu faço yoga, então yoga também tem um momento de meditação, e a minha vida mudou muito, né? Eu acho que ela dá uma claridade mental. Sensacional. Então, a meditação, a outra pergunta, ela não é um modismo, ela é comprovada que ela realmente traz mudanças nas nossas reações cerebrais, porque outro dia eu estava em algum encontro também, Elisa tá muito paz e amor. Começa, né? Brincadeira, porque eu posto yoga, às vezes eu falei, gente, mas isso faz tão bem, eu me sinto tão. Né? Eu encontrei coisas que eu não tinha ideia de como realmente são satisfatórias. E eu coloquei até meus filhos para fazer meditação. Eu tenho agora duas crianças, uma criança e um pré-adolescente, que gostam, olha só. Então, pois é, o bichinho foi plantado assim e super deu certo. Fala, a criança não para, meus filhos são super elétricos. Mas a meditação realmente ela consegue transformar, né? Ela é milagrosa, Ju? O que ela faz alguma coisa mesmo diferente? Muda a conformação anatômica do cérebro ali. O cérebro muda Caramba. através dessa exposição à meditação. Eu não sei se você viu, mas há pouco tempo, o prefeito de Nova York instituiu meditação na primeira infância como uma política pública que promove economia nos gastos públicos da saúde mental. Crianças que aprenderem a meditar e continuarem com esse hábito vão gastar muito menos com psicoterapia, com psiquiatria, com medicação. Então, tipo, é muito grandioso o impacto na saúde mental através da meditação. E assim, isso vem crescendo, mas ainda é uma pena que o nosso mundo ocidental valorize tão pouco uma intervenção que promove tanto resultado valioso desse jeito. E sobre a relação da meditação com o espaço, eu aprendi a meditar na minha casa minúscula. Antes eu sentava no chão. Aí um dia eu Uhum, falei, ai gente, eu não preciso sofrer tanto, né? Eu uhum. posso meditar em cima do sofá-cama aberto, né? Gostosinho, confortável, vamos lá. E eu escutava de muitas pessoas, ai, mas se eu tivesse um espaço para meditar, uma natureza e tal. O fato é que se eu ficar colocando empecilhos para promover a minha saúde mental, eu fico cada vez mais distante de efetivar técnicas que comprovadamente melhoram o cérebro. Então, eu me Uhum. sentadinha no sofá-cama e, assim, um pouco eu olho para o céu e eu acho legal ter esse contato com a natureza,
céu, às vezes um céu azul, às vezes um nublado, mas Uhum. logo depois eu fecho os olhos e eu acho, eu tenho orgulho de mim que eu sou capaz de meditar em qualquer lugar, né? Legal. Porque Todo mundo pode meditar, Ju, porque você falou, né? todo Você medita em tal lugar, né? Eu achava que isso também não existia até eu conseguir fazer. Comecei a. Você falou, foi que através de um hábito, né? Todo dia um pouco, até chega uma hora que você vê que teu cérebro realmente ele dá aquela desconectada, eu falei, dá uma limpeza mesmo, né? Em tudo aquilo que você tá naqueles pensamentos que não são legais, enfim, ele dá uma organizada. Todo mundo consegue, todo mundo é capaz, porque eu nunca pararia para meditar e tem um tempo mínimo para fazer algum efeito, realmente, como você falou, no cérebro, que a gente tem que manter. olha só, é muito bacana essa pergunta, é maravilhosa sobre meditação, porque sim, a gente pode fazer em qualquer espaço. A meditação é uma técnica que, do mesmo jeito, ela funciona para acordar e funciona para dormir, né? Porque tem o horário do dia que a gente tem o cortisol elevado, que é o Uhum, horário da manhã, e a gente medita, uhum, a gente melhora a nossa atenção. E à noite, que o cortisol está mais baixo, a melatonina ela está mais uhum, elevada, e se prepara para dormir. uhum. Tem um livro maravilhoso que eu adoro indicar, que é um médico ensina a meditar, que é do Ricardo Cardoso, o Roberto. E aí, ele fala nesse livro, foi a primeira vez que eu li sobre a técnica indiana mesmo da meditação, que sim, a gente escolheria os melhores benefícios meditando 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Quando eu li isso, eu falei, Eli, nem pensar, Não não vou meditar. dá. Como? Que É muito. é uma noite? E aí eu comecei a ver alguns estudos falando, olha, pelo menos 10 minutos por dia promovem benefícios. O ideal seria meia hora. O ano passado saiu uma publicação bem importante comparando meditação e Lexapro, que é o medicamento escitalopram. E nesse Uhum, estudo, eles não viram diferença entre os dois grupos, quem meditou e quem tomou Lexapro. E uhum. aí foi um primeiro estudo que falou assim: poxa, meditar funciona tanto quanto um bom antidepressivo. Muito legal, né? Legal, sensacional isso. Uhum. Mas nesse estudo a meditação era de 40 minutos, com instrutores de meditação, pelo menos 40 minutos por dia. Que na vida prática a gente sabe que também fica super mais difícil. Mas Uhum. é legal saber que existe, é legal saber que a evidência ela pode trazer essa segurança. Sim. E aí, se Não você pensa custa, né, o Ju, e tem a questão também do valor, né? O investimento é zero, né? Basta você realmente ter um local que você se ache, que você consiga ficar e e possa fazer. uma coisa que eu aprendi com esse livro foi que nem todo mundo vai meditar como a gente está Uhum, meditando, tá? uhum, uhum, Ou respirando, ou fazendo pranayamas, que são os exercícios uhum, respiratórios. Tem uhum, gente que não vai dar conta de fazer isso parado. E não significa que essas pessoas não possam meditar. Vai ter gente que vai meditar fazendo mindfulness, tá. que é prática plena. Vai meditar recolhendo a roupa do varal, dobrando. Vai meditar fazendo um projeto As de áreas do arquitetura. cérebro ativadas são similares, são a mesma, Ju, que é? Se você faz algo com atenção plena, o exercício está em você voltar para o foco cada vez que o seu pensamento vagar. Porque o cérebro é feito para pensar. O que a gente faz Uhum, para meditar? Pensa. Isso. uhum, Mas o exercício de cada vez que você pensa em algo, você volta para o seu foco, esse exercício de novo e de novo e de novo, muitas vezes é isso que nos ajuda a deixar as preocupações passarem, a deixar. uhum, uhum. E E a aí não. respiração que está envolvida, né? Você fala, sem a respiração você não consegue absolutamente nada, né, Ju? É uma coisa A que. respiração, eu acho que ela faz um upgrade, ela melhora muito essa capacidade por conta da ação promovida. Mas no Uhum, mindfulness, por exemplo, está dobrando a roupa. uhum, Dificilmente você vai ter uma respiração tão adequada dobrando a roupa. Você vai estar com a cabeça uhum. presente, mas a respiração
você perde um pouco. Uhum. Mas se a pessoa não conseguir fazer nenhuma forma de meditação e praticar mindfulness, tá ótimo. Ela vai ter benefícios. Sim. Hoje a gente fala, a gente não tem o hábito aqui no Ocidente de ter dentro de casa espaços para meditar, né? Até alguns anos atrás, em algumas casas, aí a gente está falando em década de 40, 50, tinha o canto, né? Ou casas de fazenda, né? A capela, o canto religioso. Eu tenho esse hábito já, sempre gostei, né? E agora cada vez mais eu tenho um espaço me reservado para isso. Precisa, né? Eu tenho dito isso também. A gente tem ali o espaço do jantar, o espaço da cozinha, o banheiro, o quarto. Não precisa ser um espaço enorme. Até outro dia eu escrevi uma matéria sobre esse assunto. Pode ser exatamente o que você falou, onde você se sinta bem, né? Seja no chão, seja numa poltrona, no sofá. E ali você pode trazer, às vezes, eu falo que são artifícios que funcionam também. Então, tem um cheirinho, um incenso, um aroma, uma vela, uma luz mais confortável. Não sei, cada um vai ter uma área do corpo que aquilo vai ser ainda mais um incentivo para você se conectar com você mesmo ali por alguns minutos. E isso é um remedinho. Então, você está investindo na tua casa, quando você reserva um espaço, numa economia, né, de você ter ali um momento só com você. Para mim, assim, tem funcionado e tenho falado muito sobre esse assunto porque eu acho que a gente precisa ter esse olhar. A gente fica muito só no material, né? Numa sala muito bonita. Eu acho que é super válido. Mas a gente tem um espaço em casa, um local, seja lá qual for. Você falou, para mim é o sofá, sofá-cama. Que você para ali um pouquinho e fala, aqui é o lugar, né, que eu reservei para eu curtir. E se você puder, dá aquela inovadinha, né? Coloca algumas coisas que te façam um hábito. Olha ali, vou de novo para o meu espacinho, que é um lugar que eu gosto de ter um pouquinho de paz, né? 10 minutos, né? O mínimo 10 minutos é isso, né, Ju? Para que a gente crie uma melhora. Você falou do cortisol, da melatonina, também na neuroarquitetura a gente tem falado muito do ciclo circadiano, né? E a gente fala muito sobre a iluminação. Então, outro dia numa palestra eu falei sobre esse assunto, que a gente tem luz elétrica há pouco mais de 100 anos no mundo. Nossa, Então, a gente viveu milhões, a gente viveu milhões de anos, a gente não tinha a energia elétrica. O homem passou pela idade da pedra e descobriu o fogo. O fogo foram sei lá quantos mil anos ali que a única forma de energia que ele tinha, né, para ter a questão da luz à noite, para preparar um alimento. Depois a gente entrou na era dos lampiões, aquela coisa toda, tal. A gente não tinha, a gente não tem a luz que a gente acha tão básica, né? Teclinha, acende e tal. E a luz, legal, ela chegou aí há 100 anos para cá, nas ruas de São Paulo até um pouco menos, e legal, ela favoreceu muita coisa. Mas, por outro lado, a gente sabe que nos últimos anos, 30, 40 anos atrás, veio a fluorescente, aquela lâmpada branca, né? Então, cada vez mais tem se estudado o que cada cor de lâmpada, cada temperatura de lâmpada é capaz de causar no organismo, né? Então, a partir do momento que você fica exposto muito mais, um número de horas maior, numa iluminação muito branca, isso provavelmente vai te dificultar depois o teu sono, né? A gente sabe que a luz, que a gente fala 2700K, né? Que é uma nomenclatura técnica, a 3000, você vai ter uma iluminação mais amarelo morno, né? Uma iluminação que vai ficar um pouco mais parecido com a luz do dia. E por que a gente busca tanto a luz amarela e não a luz branca? Porque o homem tem como referência o quê? A luz solar. Por isso que a gente precisa ainda continuar se expondo ao sol alguns minutos, quando possível, né? O ideal é todo dia, né? Para exatamente fazer com que o nosso sono entenda, né? Nosso corpo saiba que lá por umas 6, 7 horas a melatonina vai começar a subir, assim como o cortisol nas primeiras horas da manhã, ele vai estar bombando para te dar aquela energia. Então, assim, hoje, uma coisa super importante, iluminação é qualidade de vida também. Então, em todos os projetos, olhar sala, quarto, né? Essa coisa de reduzir a quantidade de luz azul, né? Que é celular, televisão, questão sonora, de ter uma boa acústica, o conforto térmico, não adianta você dormir num quarto muito frio, muito quente e tal. Em termos, não sei, provavelmente acho que essa é uma das maiores queixas, né, Ju, em consultório, a questão do dormir, né? O que a gente pode mais fazer, né? A gente sol, é atividade, é meditação. Tem alguns caminhos, porque o que eu mais ouço, eu não tomo remédio, só tomo para dormir. Não escuto assim, eu não tomo nada, mas para dormir eu preciso.
Quando eu conto, às vezes, que eu durmo 8, 9 horas, eu sou de dormir muito. Eu gosto de dormir. Fala, nossa, mas você dorme tudo? Eu durmo 5, 6 horas, eu tô bem. Como é que é essa questão do sono para cada um? Eu tenho uma curiosidade enorme. Tem pessoas que ficam bem com 4 horas. Isso funciona, Ju? Existem os dormidores curtos, são capazes de ficar bem com 4 horas, mas o fato é que a grande maioria da população precisa de 7 a 9 horas de sono. E aí tem um grupo de pessoas, eu estou nele, que vive com 6 horas. Eu vivo ok. Eu sei que para o meu cérebro, inclusive, mais horas de sono seria muito melhor. Mas hoje, com tudo que eu desejo fazer e cumprir na minha rotina, eu não consigo dormir. Se eu tivesse, se eu abrisse mão de algumas atividades, pela minha capacidade, eu dormiria 7 a 8 horas, com certeza. 9 não, mas 7 a 8 eu conseguiria sim. Mas como é importante que hoje em dia as pessoas buscam tanto medicamentos, tantos para dormir, é tanta gente que toma. O mercado negro tem tanta venda de remédio, sendo que muitas vezes o Rivotril há 10 anos atrás, ele era o segundo remédio mais vendido no Brasil. O primeiro era antihipertensivo. O Uhum. segundo Hoje a gente tem o Zolpidem num ranking assim, porque o Zolpidem é receita branca, um pouco mais fácil de ter acesso, mas tem vários problemas, causa tanta dependência quanto o Rivotril, tem vários efeitos colaterais de uma amnésia, de você fazer coisas e ter comportamento sob o efeito do remédio. E hoje, os estudos mostram, Eli, que a principal intervenção para a melhora do sono não é farmacológica, é comportamental. E é tudo isso que você falou, que dá trabalho. Quanta gente não vai querer fazer tudo isso? Vai querer só um remedinho e... Comprimidinho, acabou e dormi, apaguei. Mas o que funciona e não traz nenhum dano para o nosso organismo é se expor ao sol, meditar, fazer atividade física, reduzir as luzes após 7, 8 horas da noite, Uhum, diferentes uhum, luzes. Eu adorei isso que você falou. Menos de uhum. 100 anos de luz elétrica. Gente, Muito pouco tempo, né, Ju, que a gente está exposto e convivendo com toda essa mudança e celular, que a gente está falando luz azul, né, que principalmente é celular que as pessoas mais utilizam, a gente está falando das coisas de ficar em redes de 20 anos, que o ser humano está se adequando a tudo isso, né? Então é muito curto o espaço de tempo e é assim curioso de saber como isso vai ser daqui a 10, 20, 50, 100 anos, porque é muito pouco tempo dentro de uma história do homem, né? com certeza. E assim, a gente hoje, quando eu falo, olha, você está com problema de sono, tem que tirar o celular, a tela, 2 horas antes, que são as recomendações mundiais, né, de quem faz pesquisa em relação ao sono. E todo mundo me diz, impossível. Uhum. Quem fica 2 horas acordado sem celular, sem tela, fazer Uhum. o quê? Como Uhum. está fazendo Você não nessas está 2 horas? aprendendo nada, você está só viciado naquilo que você está ali olhando e nada está sendo registrado. É mais uma ocupação, é mais uma fuga que não É. funciona. Você vai acelerar mais ainda o teu funcionamento cerebral do que ter esse momento de pausa, né? De descanso. Então, a Sim. gente está tentando, através dos ambientes, você falou, dá trabalho, às vezes, investir numa iluminação mais indireta. Não é tanto, não, né? Mas você tem uma arandelinha com uma iluminação mais suave. Quando eu falei, escuto de várias pessoas, e outro dia uma relatando que, nossa, já tentou, ela trocou já 3 vezes de medicamento, Ju, e é isso que você estava contando. É do mais forte para o mais fraco, é um que você toma, ela dormiu dentro do banho, ela tomou um remédio, não deu tempo de ir para a cama. Acho que tinha que tomar Perigo, deitado. Eu não faço a menor ideia qual seja. que perigo. Mas tem uma queda. Ela caiu, ela sentou no baixo, ela dormiu, ela encostou dentro com o chuveiro ligado. Ela acordou no dia seguinte, sei lá quantas horas depois, o chuveiro ligava lá dentro do box. Porque ela sofre de uma insônia tremenda. É uma pessoa saudável fisicamente, assim, você olhando, né? Tenta fazer até uma atividade física, mas esse desconectar, fazer esse desligamento cerebral, ou seguir talvez tantas
regras, né? E eu te digo assim, a pessoa que, por exemplo, ela tá com algum problema emocional, não precisa ser gravíssimo, Ju, mas um exemplo. Ela tem alguma coisa ali que tá incomodando, que não tá fazendo sentido muito para ela naquele momento. Mas ela caminha, ela faz meditação, ela toma um pouco de sol, ela vai conseguir fazer com que o cérebro dela obedeça e fale, agora você fica quietinho para a gente poder dormir e descansar? Ou pode acontecer de tudo isso, o quanto que isso colabora realmente para que a pessoa possa melhorar isso? Vira uma ansiedade, né? Um quadro de ansiedade para dormir, alguma coisa assim. Eu não posso te garantir que essas medidas serão completamente efetivas, mas elas têm evidência científica de que são eficazes. Então, pode ser que mesmo fazendo tudo isso, ela ainda precise de medicação. Pode ser, mas a chance disso acontecer é muito menor. É muito E menor. aroma, Ju, porque eu sou fã de aroma, sabe cheirinho? Eu sou super fã de aromaterapia, né? Até por estar estudando isso cada vez mais. E eu estou usando muito, tá? Eu sou cobaia dos aromas também, falo isso também nas minhas palestras. A lavanda sensacional, a verbena, né? Capim-limão, enfim, cada um tem o seu princípio. O alecrim, que ativa mais a criatividade, a concentração. A gente sabe que já tem muitos estudos que comprovam, né? Que realmente algum aroma ali vai causar alguma informação que aquele cheiro, né? O cheiro ele tem uma, ele é o sentido que a memória vem imediata, né? É o principal, é o único sentido, na verdade, que o cérebro já na hora traz a memória ali do cheiro de bolo. Nossa, lembrei da casa da minha avó quando eu tinha 5 anos. Parece uma coisa assim que vem na hora, é algo muito imediato. E o aroma eu tenho curtido, velas aromáticas, o próprio, né, os olhinhos, né? Funciona. O que você diria, Ju? O que você diz para os seus? Pode, usa, faz sentido, colabora, contribui alguma coisa? Falar uma coisa, eu tenho uma amiga geriatra que um tempo atrás ela postou alguma coisa sobre a lavanda. Aí eu fui pesquisar e aí eu não achei nenhuma evidência tão consistente de que, tipo, nossa, a lavanda faz a diferença. Mas eu vou te falar que eu acho que existem situações que, se você não tem um efeito colateral importante, por que não testar? Você vai Usa. lá, testa. Se tá bem para você. Mas uma das coisas que eu ia te falar é que eu acho que, para muitas pessoas, eu não sei se é exatamente o aroma que faz todo esse benefício, mas o próprio ritual do sono, porque você está se preparando no ambiente, no espaço, você reduz a luz, você traz ou uma vela com lavanda, ou você pinga no travesseiro, ou você cheira o potinho. Isso faz parte de um ritual de desacelerar. E aí você Uhum. está conectada com essa coisa do sentido olfativo, que é muito benéfico, é prazeroso. Quando eu visitei um lavandário, eu trouxe Lindo. tudo que tinha e tal, Uhum. e eu amei a sensação. Eu não tenho nenhum problema para dormir, né? Eu não posso meditar à noite, porque eu sempre durmo antes de acabar a meditação, mas eu amava pingar no travesseiro, sentir aquele aroma tão maravilhoso, me fazia tão bem, que eu capotava, sentia um sono incrível, muito gostoso. Uhum. Então, eu acho que mesmo que o aroma ainda não tenha essa comprovação, o próprio ritual, como você fica nesse espaço no preparo para o sono, isso tem um efeito, um impacto positivo. Uhum. Porque daí entram nas evidências que a gente tem, que são as medidas comportamentais para você se preparar para o sono. Porque você está se preparando, você não está acelerada vendo um monte de coisa, Uhum. Uhum. televisão, celular, e aí você tomou alguma bebida estimulante, ou você, ou seja, está lá, tá um pouco. Uhum. Então, Uhum. é importante a gente considerar esse ritual no espaço para o sono. Sim, agora, por exemplo, a questão de tomar, eu sou fã de chá, né? Então, toda noite eu tomo o meu composto. Camomila, melissa, cidreira, hortelã. Eu tenho de ervinhas naturais. Eu adoro, né? Então, eu sempre gostei de chá, né? Mas eu, de um tempo para cá, eu comecei a criar este hábito, essa rotina. E a rotina, assim, para onde eu vou viajar, eu não fico sem o chá, Ju. Eu vou para qualquer lugar. Ai, gente, eu preciso de uma chaleira. Não tem, não me arranja. Eu preciso. É algo assim que virou exatamente, eu acho que é muito essa relação do que você falou agora. Mas o nosso corpo também, fisicamente, tem uma comprovação de que, por exemplo, você tomar uma camomila, tudo isso vai dar uma acalmada mesmo, enfim. É relaxante. E eu tenho várias pacientes que têm esse benefício
que eu acho que também entra no ritual, não é só a questão do componente do chá, acho que é o ritualzinho que é preparado, mas eu tenho vários pacientes, inclusive tinha uma aqui na live que toma chá de folha de maracujá e se Olha, super bem, tipo, foi um diferencial, né? No meio de tantas tentativas de medicamentos, ela se deu super, super bem com a folha de maracujá. que legal. Então, assim, e é algo que realmente tem uma comprovação, que eu falo científica, mesmo na hora que você ingere, que ele dá uma relaxada, uma acalmada E mesmo. lembrando que o chá, para ter efeitos terapêuticos, é sem adoçar. Eu Sem ponho adoçar, muito pouquinho de açúcar, mas coloco. O ideal é não não, colocar nada, é isso? e daí você tem a infusão da erva mesmo. Quando você adoça o açúcar, você perde um pouco disso. Entendi. E aí, Ju, uma outra coisa, a gente falou sobre atividade física, né? Um pouco de ter essa questão do hábito, né? Você falou, para você começar a fazer uma atividade, você é difícil, né? Tomar essa coragem, começar a andar todos os dias, praticar alguma coisa que coloque numa rotina. Como é que isso é? Como é que funciona no nosso corpo? É um tempo meio que igual para todo mundo, essa coragem que começa a ser constante diariamente, ou tem gente que, olha, não, tudo bem. Não existe pessoas que não possam achar alguma coisa que gostem, é isso? Porque eu também já escutei, olha, eu sou assim, não faço nada, não vou fazer nada, e pronto. A gente tem uma geração, inclusive, que hoje está com 70, 80, que muitos não faziam, né? Não fizeram praticamente quase nada, e hoje a gente vê, né, questões de problemas aí que poderiam ter sido amenizados, né? Não que não viessem a ter, mas enfim, o corpo estaria com a musculatura assim, enfim. O que você diria em relação a isso? Como é que a gente se. Uma dica, como é que se educa, como é que pega essa coragem? E assim, isso realmente comprovadamente vai dar resultado. Fala muito, eu tô, a endorfina aumentou, a serotonina. Tem alguma coisa. Como é que isso acontece assim no nosso corpo, Ju? Como é que funciona? Olha, na verdade, a gente passou muitos anos achando que era endorfina que dava para praticar atividade. Mas aí alguns estudos, inicialmente com ratos e depois com humanos, eles mostraram ao bloquear os receptores de endorfina que na verdade o que traz esse prazer todo são os endocannabinoides, que a gente produz, né? Como uma vez eu vi um meme engraçado de um menino que chega para uma senhorinha e fala: "Ei, vovó, tá feliz fazendo comida para a família?" Ela diz: "Vovó tá produzindo maconha a todo vapor." Ela: "Imagina, não tem droga na minha casa." Ele: "Não, vó, mas quando você está feliz e vai receber as pessoas, socializar e tal, você produz endocannabinoides." Dois tais. Não sabia disso, Ju. Que legal. Por isso que eu posto sempre quando eu faço atividade física, eu ponho hashtag endocannabinoides. Eu não sabia que era por este motivo. Porque Olha, os olha, aprendi. endocannabinoides é que produzem esse bem-estar, essa sensação de leveza, de qualidade de vida. E quando a gente tem essas duas moléculas, são anandamida e 2-AG. E anandamida tem esse nome porque em sânscrito, ananda quer dizer alegria. E traz essa sensação muito boa. E eu achei legal porque o estudo que descobriu isso, né, ele fez exatamente bloqueando a endorfina. E viu que a endorfina não era ela responsável por esse bem-estar todo. E quando a gente tem esse estilo de vida, o metabolismo do organismo funciona muito bem, e é na contração muscular que a gente tem ativação de neuroproteção. Uhum, Quando a gente tem contração muscular e acelera do batimento respiratório, a gente uhum, tem um aumento muito grande de BNDF, que uhum, é uma molécula que chama uhum. fator neurotrófico, que é uma proteção cerebral, é a principal substância que protege o nosso cérebro, protege a nossa memória, aumenta o nosso aprendizado. E aí, essa molécula é a irisina também. Porque a irisina, engraçado, antes eu postava só assim, fazer exercício, hashtag irisina, irisina, irisina. Aí eu comecei a postar hashtag endocannabinoides. Daí uma amiga psiquiatra, a Cris Saavedra, fala assim: "Ju, você tá de mal da irisina? Por que que você não Você não está colocando a pôr no hashtag Irisina também. pode, só pode pôr um hashtag, né? Se pudesse Falou, não, agora eu só tô.
Mas assim, ô Ju, quando você fala dessa. Você fala que a endorfina não faz parte desse combo, né? Ela não tá, ela não é ela que vai ser produzida. A endorfina, que todo mundo tanto repete, quando é que ela é produzida, né? Porque eu tô assim, depois voltando ao assunto da atividade física, mas eu fiquei agora com essa curiosidade. Como É é que produzida ali. também Ela, vai? e a Tá. resposta dela é que ela causa esse bem-estar. Mas ela não é a principal responsável Ah, pelo bem-estar. entendi. E Então, quando a assim, gente fala de aumentar a endorfina no corpo, além da atividade física, todas as atividades que geram o quê? Que você pelo movimento, é isso? o movimento vai ter essa produção, mas os endocannabinoides, eles não aumentam só com exercício. Eles aumentam também com socialização, com atividades que levam a bem-estar, eles aumentam com meditação, eles aumentam com alimentação saudável. Que legal, que máximo. Eu não sabia, Ju. A gente fica, é o que eu falei, fica muito preso a colocar os outros como destaque, né? O primeiro da fila, e a gente não tem a menor ideia. Agora você falou do batimento, né? Você tem esse aumento quando você trabalha a tua musculatura e que você aumenta um tanto X de batimento. O que que é esse tanto de batimento que você fala? Não dá para ficar assim muito devagarinho, não vai funcionar, é isso? Como é que A é? ideia, Dançar pular funciona muito, né? Tipo, não. então, a ideia é que a gente pelo menos aumente o suficiente para ficar algo ofegante. Ah, uhum. Então, se você caminha muito devagar, você tem poucos efeitos. É melhor do que não caminhar, mas tem poucos efeitos. Então, fazer uma atividade física que você tenha um pouco mais de dificuldade de fazer e conversar é um bom parâmetro. Tá, tá. E tem uma quantidade mínima de quilômetros. Olha, você tem que fazer 1 quilômetro, dois, três. O que que é o ideal, o mínimo, para a gente conseguir manter uma rotina razoável? Olha, para a gente sair da faixa do sedentarismo, Isso, do isso. Organização da Saúde, a gente tem que praticar pelo menos 150 minutos por semana. Então, Tá. se você fizer uma atividade física aí, de meia hora, né, alguns dias por semana, e eu costumo falar, as pessoas falam, eu não tenho uma hora. Mas você precisa de 150 minutos, gente. 150 minutos é pouco mais de 2 horas. É claro que Uhum, pouco mais de duas uhum, horas você distribui ao longo de 7 dias. uhum. 20 minutos por dia você resolve. Nossa, e aí você já consegue ter resultados Com- positivos, fisiológicos mesmo, no teu organismo ali, É, comprovados. e Tem um período para começar a acontecer, Ju? É depois de uma semana e depois de 2 semanas praticando, alguma coisa assim? Ou. olha, em geral, o mais difícil é a criação do hábito, é a consistência. Porque mesmo que Tá. você treine pouco, se você treinar sempre, se você praticar uma atividade física 2 vezes por semana, mas se você nunca parar, você está praticando bem menos do que a OMS ainda, mas você já vai ter diminuição da mortalidade. Tem um estudo que mostra que se você praticar, bem legal que é para Alzheimer, inclusive, Que fala legal. que se você praticar 2 horas por semana, você está protegido. Que legal. Você tá, Olha isso. né? Então, mas não é só o exercício que vai causar Alzheimer. Claro que não. Né? Tem muitas condições, mas promove redução da mortalidade. Tem esse cuidado. Maravilhoso. E uma vez teve um congresso que chama Clínica Psiquiatra, que é do Hospital das Clínicas da USP. Eles apresentaram, já faz uns 4 anos isso. Quando eu li isso, eu fiquei assim, por isso que é tão difícil. Eles falaram assim, quando você pratica, começa uma atividade física, leva 7 meses, para sua chance de desistir cair pela metade. Caramba. Olha, é super. 7 meses, caramba. E Para você aí, começar a criar, porque a gente fala aquela rotina dos 21 dias, né? Deu 21 dias, né? Pronto, você já então, não, os não tem uma. dias, eles ajudam muito, Tá, mas não significa que deu 20 dias você está protegido. entendi. Está perseverando. Hoje no mundo, a gente tem dados da OMS também que dizem que 50% da população mundial é sedentária. Uhum. O que eu acho gravíssimo é que a gente teve um estudo aí feito na Santa Casa em 2021 dos médicos atletas, que é o Fábio Kertzmann, e ele fala
Gente, nós temos 70% dos médicos no Brasil sedentários. Os médicos estão muito piores que a maioria da população. Imagina as Complicado. pessoas que mais estudaram sobre isso, se elas Prescrevem, né? Tipo, faça alguma caminhada, faça alguma atividade, não mesmas não conseguem conseguem. praticar. Outro dia Entendi. eu contei isso para uma família que estava aqui no consultório, e aí a pessoa falou assim para mim: Ah, mas médico não pode mesmo, né? Imagina a vida de vocês é muito corrida. Então eu fiquei pensando, gente, mas até o paciente valida que o médico não Sim, pode. Imagina o próprio sim, médico, até ele se autorizar, até ele se convencer de que se ele tem uma prioridade, que é a saúde dele, ele tem que arrumar claro. tempo. Arrumar Claro, é o exemplo, né, para poder realmente ter uma qualidade de vida, até pelo dia a dia, né, em qualquer profissão, né? Mas imagina a pessoa que está lidando exatamente com esse cenário. Ju, a gente tem mais só 4 minutos, infelizmente, que eu ficaria mais umas 3 horas conversando, porque eu adoro todos esses assuntos aqui. Mas eu queria, que a gente pudesse finalizar falando um pouco sobre espiritualidade. Então, eu acho que é um assunto que está sempre em alta. A gente vive aí nesses perrengues do que a gente está vendo agora, inclusive, né? Situações tristes e complicadas, que nem no Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na nossa mente, é a espiritualidade. Não falo nem de religião. O nosso cérebro ele tem áreas que são ativadas na hora que a gente faz uma prece, na hora que a gente ora. Qual que é a força disso, assim, Ju? O que, que pode ajudar no caso de uma depressão, de uma ansiedade? A espiritualidade, ela contribui como? Como é que isso funciona? ela contribui muito, porque o fato de você ter uma fé, uma crença, não importa em que a gente tem hoje, olha, hoje agora eu não posso falar porque eu não pesquisei isso recentemente, mas olha só, em 2014, que foi um ano que eu publiquei um livro sobre psiquiatria infantil no Congresso de Psiquiatria em Brasília, 10 anos atrás. Eu assisti uma palestra sobre espiritualidade. Eles falaram: hoje a gente tem 7.000 estudos confiáveis, robustos, mostrando que espiritualidade melhora todas as doenças, não só as mentais. Então, a gente precisa confiar que isso é uma ferramenta, porque ao Uhum. você ativa as mesmas áreas cerebrais que você consegue ativação através da oração. Então, eu não consigo meditar, mas sabe orar? Então vai rezar. Reze, Isso. tem um momento Uhum. de fazer isso, a hora que acorda, a hora que dorme ao longo do dia, porque a diferença do enfrentamento dos problemas, ele é gigantesca. Então, assim, não tem como a vida não melhorar quando você pratica alguma espiritualidade. Todo mundo fica melhor. Às vezes eu falo com alguns pacientes que falam, não, eu sou ateu, eu não acredito em nada tal. Eu falo, mas quer melhorar? Repense. Quem Uhum. sabe você vai encontrar alguma direção espiritual que te ajude um pouco melhor. Porque faz muita diferença, os benefícios são gigantescos. É isso, Ju. Pena que a gente tem 2 minutinhos. Eu queria falar até muito, que eu falei, mais horas sobre esses assuntos todos. Espiritualidade, então, nem se fala. Que todo mundo seja abençoado que está aqui junto com a gente, dentro da sua religião, no que acredita, né? Eu acho que essa mensagem é fundamental. E hábitos de vida, qualidade de vida, atividade física. A gente falou de tanto assunto bacana e importante, que tenha trazido um pouquinho aí de conhecimento para mim, me trouxe muitas novidades que eu não tinha ideia. E mais uma vez, obrigada, Ju, por ter aceitado o meu convite. Sei que a tua agenda é super corrida, né? O teu dia é uma loucura. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu adorei participar, adorei essas informações sobre os ambientes, amei essa da iluminação que eu não sabia. Um prazer enorme estar com você. Fico à disposição, a gente pode combinar outros momentos como esse, que eu adorei Tem participar. muito assunto, Ju. Tô com uma lista aqui, olha. Fiz os principais, mas foi ótimo. A gente conseguiu realmente entrar em assuntos muito interessantes e que a gente sai com alguma coisa a mais, com certeza. Foi sensacional. Vamos Obrigada. Uma boa noite a todos, né? A todo mundo que está aqui. Eu queria que todo mundo estivesse na tela com a gente, tipo um Zoom agora. Agradecer todo mundo que entrou também e muito espero que tenham gostado. obrigada. É isso aí. Vamos tirar uma foto, Eli? Vamos, lógico. Garantida. Peraí que eu Muito vou obrigada. tirar a minha aqui, eu preciso garantir a minha também, já.
Pronto. Caímos ainda não, 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 a gente tem um minutinho não. só. Vai cair agora, acho que daqui a um minuto. Mas, gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Um beijo grande. Até uma próxima, Ju. Beijo, Tchau, beijo. tchau.